Senhoras e senhores, meninas e meninos, estamos começando mais um podcast Cine Sofia, comigo, Jerônimo Araújo, e hoje estamos aí com os membros de vídeo do Cine Sofia, eu Jerônimo e o Rafael. Vamos falar um pouquinho sobre, enfim, um assunto triste, né? A gente fala bastante coisa divertida aí no Cine Sofia, mas hoje é um assunto meio triste que é a tragédia aí que assolou o Brasil aí nas últimas semanas, que foi o incêndio lá no museu, né? Museu de História Nacional assolou o Brasil e o mundo, né? Era o quinto maior acervo de obras únicas do planeta Terra, cara, pelo amor de Deus. Sim. É uma tragédia inigualável, inimaginável. Enfim, as únicas pessoas que não sentiram profundamente com a perda do museu, enfim, é quem no dia a dia não dá o valor adequado para o conhecimento e para a ciência, o que no Brasil é muita gente. É bastante, nossa. Infelizmente. É muita gente. Infelizmente. E, cara, eu queria perguntar, tu sabe exatamente alguma... Não sei se chegou a ser lançado isso na internet, alguma coisa assim, mas tu sabe exatamente alguma lista do material que foi perdido, de coisas assim? Cara, é muita... Todas, né? Mas alguma outra coisa que tu possa comentar? Olha, a gente teve, acho que a Luzia, que era o fóssil mais antigo encontrado nas Américas, e esse fóssil ele foi super importante porque até ele ser descoberto aqui nas Américas, você tinha toda uma teoria explicando o percurso da história humana nascendo no coração do que é hoje a savana africana, migrando, enfim, subindo para o norte, pegando aquela Europa, e aí atravessando o estreito durante a era glacial e chegando na América, né? Tipo, essa era uma das teorias correntes e tal. Ela chegou à sua formulação final porque dizia o seguinte: olha, as datas da migração humana não bate com a data desse artefato. Então a achada desse artefato redesenhou e obrigou os pesquisadores da área da antropologia, da arqueologia e todas as áreas correlatas a reescrever a aventura de povoamento da raça humana no planeta, velho. Tipo, um artefato reescreveu toda uma ciência humana. Esse artefato não existe mais. Eu tinha ouvido um boato que o crânio tinha sido recuperado. Não sei se foi só uma notícia falsa, não sei. Eu tinha ouvido um boato que tinha sido recuperado. Eu não sei, mas tomara que seja verdade. É? Eu não tô sabendo disso. Dos artefatos mais importantes, o único que parece que tá intacto ainda é aquele meteoro que tem milhões de anos, tal, que tá lá ainda, né? Sobreviveu ao incêndio porque, enfim, nem o nosso atual governo é capaz de destruir as estrelas, né? Olha que bonito isso. Eu vi uma notícia aqui, ó. Crânio de Luzia. Aqui, ó, peraí. Crânio de Luzia e outras peças do acervo podem estar a salvo em cofres e armários, dizem pesquisadores. É uma incógnita. Talvez sim, talvez não, então. Mas eles estão limpando lá, de repente? Ainda estão limpando, né? Sim, porque tinha muito artefato que ele não era colocado em exposição ao público, porque você tem, na verdade, né, nos museus você tem como chama? O acervo rotativo. Então você tem peças que são mostradas ao público e peças que são deixadas guardadas para poder fazer a restauração, fazer o devido processo de curadoria. E aí depois você troca as peças para que algumas voltem para, né, circular, até para você poder manter o interesse do público em visitar frequentemente o museu, né? Claro. Assim você consegue manter o público quer dizer, isso em teoria, porque no Brasil, acho que hoje, enquanto a gente está gravando, uma galera deve saber, em 2017 mais brasileiros foram visitar o Louvre em Paris do que o Museu de História Nacional no Rio de Janeiro. Tu sabe que tem, eu não sei se isso é verdade, não sei se realmente é uma informação coerente, mas tu sabia que tem um tipo de... cara, é um tipo de problema psicológico que assola a pessoa, que tá diretamente ligado com Paris, que é a pessoa que vê Paris pelos filmes, etc., e se decepciona de uma maneira tão extrema quando vai visitar Paris de verdade, que realmente a pessoa chega a ficar com uma espécie de depressão, cara, tu acredita?
Meu Deus, que horror. Aham, eu vi isso, que os caras estão meio que desenvolvendo essa teoria. Eu não sabia que existia isso, né? Isso aí é o legítimo problema de gente branca, né? Porque tu sabe que um professor meu francês, ele é francês, né? O Stefan. Ele disse, cara, Paris não é isso tudo, cara. Ele disse. É uma cidade. É uma cidade, ele disse, não é. Se você pegar as fotos de Porto Alegre são lindas, as fotos de São Paulo são lindas, de Rio de Janeiro maravilhosas. Mas é aquela coisa, né? A Europa e os Estados Unidos sempre parecem ser melhores, né, pro brasileiro, né, cara? Esse espírito de vira-lata do brasileiro me incomoda muito, cara. Esse espírito emergente aí, meu Deus do céu. Por favor. Isso aí vai alguns séculos ainda pra acabar. Mas, cara, voltando ao assunto do museu. Explica rapidinho, cara, como foi a questão, como funcionou essa questão do descaso, com como se deu isso e que culminou no incêndio. Como é que funciona? Então, o Brasil ele passa por um processo que não é de hoje, de descaso com relação a seus museus e outros itens que representam o acesso à educação e cultura. Como, por exemplo, sei lá, bibliotecas, né? Você pega cidades de grandes centros e mesmo nas cidades de grandes centros você não tem bibliotecas do porte que seria esperado. São Paulo, por exemplo, você esperaria ter um número muito maior de bibliotecas bem cuidadas, grandes, estabelecidas, e não tem. Aqui no Rio Grande do Sul, a maior e mais bem cuidada biblioteca, mais bem estruturada, é de uma universidade. Não, é da PUC. Da PUC? Acho que é da PUC. Cara, a da PUC é uma coisa surreal, velho. Surreal. É um negócio assim, tipo de primeiro mundo mesmo, só que uma universidade particular, né? Você tem o poder público atuando. No caso dos museus, você tem em muitos casos, claro que isso não é sempre, mas em muitos casos você tem uma universidade cuidando de um grande museu, e essa universidade ela é responsável por repassar as verbas que chegam do governo federal. Quando você tem pouca verba, você refaz poucos repasses e, enfim, não consegue dar conta de tudo. E aí muitos dos curadores dos museus, né, da administração desses museus, fica com a corda no pescoço, porque é o seguinte: para você poder justificar o aumento de verbas, você precisa ter o museu atuando na comunidade. Você precisa literalmente ter o museu aberto, chamando pessoas, as pessoas frequentando, para você justificar o aumento de verba. Porque você justifica o aumento de verba, né, no Brasil, mais ou menos assim, olha, ele é importante porque cumpre um papel social, então precisamos aumentar a verba para poder ter melhorias. Só que quando os museus estão sucateados, deixar o museu aberto corre riscos de panes elétricas. Exatamente. Se você fecha, você condena o museu ao ostracismo. Porque, assim, vamos ser bem sinceros, no Brasil quantos brasileiros votam em candidatos a cargos executivos como prefeito, governador e presidente, pensando, não, esse cara ele tem um projeto para os museus e bibliotecas da minha cidade? Não, nenhum, cara. Nenhum, né? Poucas pessoas. E aí, por conta disso, você põe a faca no pescoço dos curadores desses museus, dos administradores desses museus, para fazer os caras rebolarem, para fazer o museu manter sua relevância na comunidade que ele existe, mesmo sabendo das dificuldades financeiras que passam. O resultado é 1+1, cara. Tipo, a gente teve, em poucos anos, 4 ou 5 grandes museus que tiveram incêndios gigantescos. O mais triste é o Museu de História Nacional do Rio de Janeiro, só que uns anos atrás teve o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que também pegou fogo, que é um baita museu. São prédios antigos, né? Prédios antigos. Você só precisa trocar a fiação, velho. Eu lembro que na época na semana do incêndio no Museu do Rio de Janeiro, acho que o ex-ministro o que seria o equivalente ao ministro da Cultura brasileira, né, algo assim, egípcio. Então o cara lá no Egito o cara ficou pistolaço, mano. Falou, pelo amor de Deus, se o Brasil não tem condição de cuidar do patrimônio histórico do Egito, devolve, que a gente dá um jeito aqui, mano. A gente se vira, sabe? Eu não sei quais são as condições do Museu Egípcio, não vou dizer que é melhor que o nosso, mas o argumento do cara tá certo, mano. Porra, é a ancestralidade
do Egito, do país, planeta, do planeta Terra, e você deixa na mão desse bando de cretino, faz o que faz e tá todo mundo cagando. Passou 2 semanas, né? A gente tá gravando agora, acho que 1 ou 2 semanas após o evento. Tá eu, você, a Bruno, o Luiz, o Jean. Quem mais tá aí incomodado com o museu? Cara, né? O pessoal que eu conheço da minha família, né? Todos estão, mas eu digo assim... Não, eu tô dando um exemplo. O meu exemplo é esse, tipo, a gente pega a meia dúzia de contatos que nos cercam. Sim. E passou a comoção, velho. Mas isso aí é assim, né? A comoção no Brasil sempre dura uma semana, né? Nem Avatar no Facebook eu vejo mais. Não, quando passa a semana, passou o final de semana, sempre tem uma comoção nova e vai indo, né? Mas realmente foi uma coisa muito triste, cara, porque o que acontece, o fogo é o tipo de tragédia que, enfim, se fosse outro tipo de tragédia, tipo um roubo, uma inundação, alguma coisa, é tipo de tragédia que tem como tu recuperar, né? Mas fogo é fogo, né, cara? Fogo é fogo, não tem jeito, acabou. Que tu vai pra fazer, sempre. Né? Vai pra sempre, né? E um dado importante que é importante levantar, independente da paixão partidária, eu sei que às vésperas da eleição está mais exacerbado que nunca, mas assim, quem está nos ouvindo, goste ou não, durante os governos do Lula e do Partido dos Trabalhadores, a verba destinada aos museus aumentou 1000%, cara. 1000% é muito por cento, tá ligado? A gente não tá aqui fazendo campanha pra ninguém, mas não tô mesmo. Tá só comentando, né? Eu tô comentando que, bom, nessa área, especificamente nessa área, houve uma preocupação. É inegável. Aumentar 1000% de verba é inegável. Alguém pode dizer assim, ele não fez mais que obrigação. Eu concordo. Não fez mesmo. Mas pelo menos fez, né? Enfim. Sim. Não, com certeza. Eu penso da seguinte forma, se é um governo tanto de esquerda quanto de direita, se faz uma coisa boa, não me interessa. Também não. Eu vou elogiar e enfim, né? O que a gente não importa. O que a gente quer é que sejam feitas coisas boas em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Não importa não importa a cor do rato, importa não importa a cor do gato, importa que o gato casse o rato. Com certeza, não, sem dúvida nenhuma. Bom, cara, o que eu queria comentar contigo também é, enfim, o que tu, nas tuas análises, o que tu vê de possibilidade a partir de agora nessa questão do incêndio? Infelizmente eu não vejo nenhum tipo de melhoria, não, porque outras entidades, né, inclusive entidades internacionais, se mobilizaram para tentar reconstruir o museu físico, né, o espaço físico, e tentar remontar o arquivo com outras peças de valor histórico, né, único. Né? Então tem esse movimento. Entretanto, muito tristemente, acho que foi o governador do Rio de Janeiro, ou o prefeito, o governador do Rio de Janeiro, ele fez uma publicação no Twitter e tal, demonstrando, cara, não fazia a mínima ideia do valor histórico do museu, cara, tipo, ele dizia lá, não vamos medir esforço para restaurar um museu e tal. Cara, tipo, você não restaura peças únicas, você reconstrói. O fato de que os nossos governantes responsáveis por essas áreas não fazerem a mínima ideia do qual de fato é a função do museu me faz acreditar que no futuro próximo outras tragédias iguais acontecerão, porque outros prefeitos, outros governadores, né, do Brasil não vão ficar mais esclarecidos por passe de mágica, e a consequência óbvia é essa, tipo, é o sucateamento desses espaços e a repetição de tragédias nesse sentido. É mó triste falar isso, mas é o que eu vejo. Não, porque eu comentei porque eu vi o pessoal do National Geographic comentando que estaria disposto a doar, né? Sim. Então você tem organismos nacionais e internacionais que ficaram abalados por conta da importância do museu, pelo amor de Deus, sabe? Eram mais de 200 anos de história do prédio. O prédio em si eu não tenho nenhum tipo de afeição, porque remonta ao Brasil Colônia, enfim, foi um dos períodos mais horrorosos da nossa história por N fatores, por N motivos. De qualquer forma, enfim, tem o seu valor histórico constituído, o acervo era gigantesco, mais de 20 milhões de peças,
É muita peça, 20 milhões, e desaparece assim do nada, né, velho? Foi-se embora. Então, organismos internacionais se mobilizaram. Mas, poxa vida, né, mano? Tipo, é uma vergonha deixar um museu queimar por conta de descaso, e é uma vergonha você precisar de uma empresa, de uma revista norte-americana se mobilizando mais do que, por exemplo, revistas brasileiras. Sim, não. É a revista brasileira, o que a gente tem, né, cara? É que tá. Mas, cara, a gente vê, inclusive agora nessa época de campanha e etc., dentro disso que tu falou a respeito desse lado cultural. Esse lado cultural dos candidatos. Isso é uma ventania aí, cara. Esse lado cultural dos candidatos, cara, os caras nem falar, não sabem falar direito, cara. Eu vejo nas propagandas aí no horário político que dá, né? Os caras nem concordância, nem a concordância do português bem falado, eles não conseguem, cara. Então o que tu vai esperar? A única coisa que eu tenho pra falar sobre isso, sobre esse assunto, é uma palavra, qual que é? Pátria Grande. Ah, aí que tá. Esse aí é a exceção, né, cara? Daciolo um dia ainda governará o Brasil. Se Deus quiser. Para falar a respeito dessa questão do descaso, né, com as obras públicas, com a cultura, me vem à mente aí duas situações que ocorreram aqui próximas a mim. Uma delas é a situação do Cine Vitória, né, que é o último cinema de rua de Porto Alegre. Até onde eu sei, ele foi salvo, mas ele estava correndo o risco de ter que fechar as portas, né, cara? Mas o Cine Bancários também não é nada de rua? Não, até onde eu sei, o último é o... Posso estar enganado, mas até onde eu sei, o último é o Cine Vitória, né? Popularzão, eu nem conheço. Né? Popularzão. Eu nem conheço o Cine Vitória, cara. Aquele onde eu e o Luiz fomos assistir o... Sim, lembrei. Não, é verdade. Porque o Cine Vitória, ele passa filme tipo Hollywood, né? Não, exato, não é filme cult, né? Não é filme lá do cinema do leste europeu, né? Sim. Ele é... Não, e um preço muito barato, né, cara? Ele tá super acessível. Nossa, super acessível. R$8, por exemplo. Onde é que tu vai achar um cinema por R$8 hoje em dia? Eu lembrei já. E ele tava correndo risco, não sei se ainda está ou não está, mas tá correndo risco de fechar as portas, né? Esse tipo de coisa ele se alastra, né, cara? Poxa vida, o Brasil tem tanta... Eu tive lá ontem, né? Entre o pessoal do cinema, dos estudantes de cinema de novo aqui da Unicinos, da Universidade do Vale dos Sinos. Foi lá falar para eles, fazer uma fala com eles sobre o filme O Quarto de Jack. E o mito não, né? A alegoria da caverna de Platão. E aí tive lá, mano, um pessoal qualificadíssimo, super desejoso de oxigenar o cinema nacional, com ideias novas. Tem um guri lá, o Lucas, que foi quem me fez o convite de participar do cineclube deles lá e trazer minhas reflexões para eles. O rapaz, enfim, está estudando ainda e ele tem uma preocupação super válida de ler literatura, filosofia para fazer construção de personagem para os roteiros que ele quer fazer no futuro, sabe? Não, com certeza, um cara... Mas aí tá, dentro do cinema brasileiro, do cinema nacional, eu digo que não existem pessoas que pensam assim. Só que uma das coisas que mais mata o cinema nacional, cara, é a falta de divulgação. Exato, aí você barra nisso, né? Porque os cinemas de grandes redes estão dentro de shoppings que tem sua cota mensal de ingresso vendido, de faturamento e blá blá blá. Quem poderia fazer uma oxigenação maior do cinema nacional seriam esses cinemas menores, como cinema de rua e tal, que acabou, né, cara? Morreu. Cinema de rua tem pouquíssimos. Um outro caso que eu enfim, agora eles voltaram, né? Mas, enfim, tinha dado foi um baque muito grande aí pra quem cresceu aqui na região nos anos 90. Foi o término do Teatro Teleco, né, cara? Agora eles voltaram, conseguiram, né? Acho que, pelo que eu entendi, conseguiram dar a volta, né? E, enfim,
Mas até então foi um choque pra mim, né? Acho que, se eu não me engano, uns 4 anos atrás, que o Teleco anunciou que ia terminar, ia fechar as portas, né, cara? Pô, Não, o circo... Os caras estavam desde os anos 70, 80, vivendo assim, como antigamente se vivia dentro do circo, né? Nômades e itinerantes, né? É triste, mas o circo tá fadado à morte, né, cara? A extinção, enfim. Nossos filhos não vão ter circo. O Teleco, ele guarda ainda aquela ideia, ele não é o circo tradicional com leão, com domador e tal. Não, que bom, né? Não, ele é um teatro, na realidade, né? Ele é tu vai lá pra assistir uma peça de comédia. É um teatro itinerante, né? É, exatamente, né? E agora foi salvo, mas até então a gente achava, pô, né? A gente cresceu com o Teleco aí, né? E, enfim, né? No nosso Brasil, infelizmente, não vejo futuro para essas profissões que são importantíssimas para a criação cultural do povo, né? Tu vê, por exemplo, na Argentina, o cinema está sendo colocado dentro de um governo que não é lá essas coisas, não vou entrar em questões políticas, né? No mérito, de falar mal do Macri ou etc, falar bem do casal Kirchner ou falar mal, etc, mas dentro de um governo que não é lá essas coisas, o cinema, né, a disciplina de cinema está sendo colocado como obrigatória, vai estar sendo colocada dentro do ensino primário, né, cara? Pois é, e aqui no Brasil, enfim, é isso. É aí que tá, né? Porque se tu for ver as produções cinematográficas argentinas, pelo amor de Deus, né, cara? Os caras dão 10-0 em nós, né? E até pra quem estiver nos ouvindo que quiser se interessar, uma coisa que eu recomendo é uma coisa que eu já vi pessoas fazendo e realmente tem um bom resultado, é estudar cinema na Argentina, né? Na Argentina, sim. Mas pelo amor de Deus, depois que se formarem, não voltem logo pro Brasil. Retribuam pro país da Argentina. Claro. Eles, né, se eles apostaram, né, como aluno, eles merecem, né, receber de volta. Claro. É o mínimo, né? É o mínimo, pelo amor de Deus, né? É o mínimo. Então eu acho que aqui do lado a gente vê um país com uma mentalidade bem diferente da nossa, né, cara? Bem diferente. Não, tem isso pra não falar do Uruguai. O Uruguai vale outro podcast, pelo amor de Deus. Não, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Mas, cara, beleza. Eu não quero te tomar muito teu tempo aí, que eu sei que tu quer ir descansar, cara. Eu ainda tenho bastante coisa aí pela frente, não quero ir dormir muito tarde, mas também tem bastante coisa. Mas então é isso, cara. Acho que fechamos, tranquilo? Né? Fechamos. Conversamos aí um assunto não muito bacana hoje, né? Mas... Foi mais informativo, né? Informativo, né? E então tá, eu vou largar no grupo rapidinho ali a nossa conversa que a gente teve agora. E eu acho que é isso, então. Um forte abraço aí pra ti, um forte abraço pra Bruna, um forte abraço pra quem tá nos ouvindo. Beleza, então todo mundo se cuida aí e a gente não morre. Um abraço, valeu. Valeu. Nem o nosso atual governo é capaz de destruir as estrelas, né?